Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma videoaula aqui, nossa, né, do nosso canal, do YouTube, super YouTuber, professor André, né, brincadeira. Mas na página 134, aula 19, o título é Pontos Notáveis em um Triângulo. Então, em um triângulo, tem algumas situações, né, que a gente coloca alguns nomes, né, que a gente precisa saber o que significa. Então, eu estou aqui na aula 19, aqui com a apostila aberta, estejam também, né, para a gente colocar os pingos nos is. Então vamos lá. Primeiro, baricentro. O que é baricentro? É o ponto de encontro das medianas de um triângulo. O que são medianas? Mediana é a reta que divide cada lado ao meio, né? Então, se você pegar o vértice B e unir até o centro do lado AC aqui do outro lado, é uma mediana. Então, tá? Mediana é esse segmento em que você divide o triângulo em dois pedacinhos iguais, né? Se você pegar o pedacinho de cá e o pedacinho de cá, eles são iguais. Mas por que tem esse monte de risco? Porque ele traçou as três medianas de uma vez só. Então, baricentro é o ponto de encontro das três medianas. Então, se você traçar a mediana do A até o M aqui, como que eu faço isso? Imagina que aqui fosse 10. Então, você pega na metade, no 5, né? E une ao vértice que está oposto. Aqui mesma coisa, divide esse lado ao meio, pega o ponto central e segue até o outro lado. Esse ponto é chamado de baricentro. Na maioria das vezes é a letra G que vem aqui, que fica aqui, certo? Então ele falou aqui, ó, o baricentro divide a mediana na razão 2/1, ou seja, se eu pegar, isso aqui é importante, se eu pegar esse ponto aqui, do ponto A, né, o G, né, o baricentro, o ponto de encontro das medianas, do vértice até esse ponto, é 2/3 do total, ou seja, aqui vai ter 2/1, né, uma razão de semelhança. Às vezes a gente vai usar isso aí num exercício. Próximo, incentro é um ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo. Então, se você dividir cada ângulo ao meio e traçar uma reta, ó, dividir esse ângulo, vamos supor que aqui fosse 30 graus, divide ao meio, fica 15 para cada lado, traçar uma reta até encontrar o lado oposto, nos três ângulos, se você fizer isso nos três ângulos, você encontra o incentro, tá? O que é um incentro? É o centro da circunferência inscrita de um triângulo. Então, esse incentro, se você traçar uma circunferência, ele vai ficar a circunferência inteira dentro do triângulo, exatamente dentro do triângulo. Então, ele é o incentro é o ponto das bissetrizes dos ângulos do triângulo. E o último é o ortocentro. Tem o circuncentro também. Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Então, a gente já falou um pouquinho, né, disso. Só que o que acontece? Você pega a mediatriz, né? É um pouquinho diferente da mediana, porque mediana, pessoal, é bom a gente fazer essa diferenciação. Mediana, você pega o centro, né, do lado, você divide o lado ao meio e une esse ponto central aqui até o vértice oposto. Diferente da mediatriz. A mediatriz, você pega esse ponto e você traça uma reta de 90 graus, ó. Essa reta não precisa cruzar com o ponto B, porque ela é uma mediatriz, ela divide o segmento ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Quando você passa essa situação aqui, você encontra o circuncentro, ou seja, o triângulo ele vai ficar dentro da circunferência, o triângulo que vai ficar inscrito na circunferência, e não o círculo inscrito no triângulo. É o oposto, né? E o último, ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das retas suportes das alturas, ou seja, aí se você traçar a altura, né, formar um ângulo de 90 graus aqui e unir ao lado oposto, né, isso é a altura. Se você traçar as três alturas, você encontra o ortocentro. Então, esses quatro conceitos são bem parecidos, mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir um com o outro. E outro detalhe importante, pessoal, é que em um triângulo equilátero, todos esses quatro pontos, né, essas quatro situações aí acontecem algumas coisas especiais. Eu acho que na aula online eu vou fazer isso com vocês, tá? Vou deixar na aula online para a gente ver, analisar essa parte do triângulo equilátero. Mas vamos lá, então. Ó, na figura Baker,
Ah, muito importante. No exercício, ele não, no exercício não, nessa aula, a gente vai aprender a usar os conceitos. Não que a gente tenha que ter todos eles de cor, né? Mas vamos lá. Na figura B e Q são pontos médios dos lados AB e AC. Então, tá vendo? Ó, tá vindo daqui, tá vindo do vértice. Então, isso aqui que a gente está traçando são medianas. Se CR, cadê, ó, CR é 2x mais 16 e PR é 3x menos 2, qual é o valor do x? Pessoal, o que você tem que lembrar? Que CR é 2/3 do total. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Eu não vou resolver, mas vou colocar aqui. CR é 2/3 do total, que é CP. Tá? Toma cuidado, porque esse CP aí confunde. Vamos fazer um risquinho aqui. Da fração. Beleza, é uma fração. Então, o que é o CR? Aí você troca. O CR é 2x mais 16, professor. CR é 2x mais 16, que é igual a 2/3, né? Vamos colocar assim agora. Vezes, aí o que é o CP? O CP é o CR mais o PR. É 2x mais 16, 2x mais 16, mais o PR, que é 3x menos 2. Vai ficar esse pouquinho de conta aqui. É uma equaçãozinha um pouquinho grande, né? Tá vendo? Toma cuidado, porque é melhor vocês, quando for desenhar a fração, colocar o 2 e o 3 embaixo, não fazer igual eu fiz aqui, tá? Então, é uma ideia aí para começar a resolução desse exercício. 2. Na figura, a circunferência do centro O está inscrita no triângulo ABC. A medida do ângulo AOC, AOC, esse ângulo aqui central, né? É quanto? Pessoal, o que você tem que lembrar aqui? Se essa circunferência está inscrita, significa que essa reta aqui é uma bissetriz, essa reta é outra bissetriz. O que é bissetriz? Dividir o ângulo ao meio. Então, esse pedacinho do lado de cá também mede 28. Esse pedacinho do lado de cá também mede 26. Se você sabe 28 e 26, você vai conseguir encontrar o terceiro ângulo do triângulo, porque a soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Esse exercício 2 é muito fácil. 3. Mas se tiver muita dúvida, a gente faz depois na aula. 3. No Piauí, a cidade de Floriano, Pedro Laurentino e Picos estão planejando construir um conjunto, um grande açude, que atende às 3 cidades. No projeto, já dá para entender que eu acho que vai ser um círculo, né? Foi determinado que o açude deveria ser implantado em um local cuja distância a cada uma das cidades fosse a mesma. Então, você vai ter que pegar o ponto cuja distância até cada cidade é a mesma. Observando o mapa abaixo, notamos que elas formam um triângulo. Então, opa, o que ele está dizendo assim? Trace o triângulo e que une os 3 pontos. É isso que ele falou. Trace o triângulo que une os 3 pontos. Tracei. Ficou laranja, mas força um pouquinho a vista que dá para enxergar. Para satisfazer a determinação do projeto, em que ponto desse triângulo o açude deve ser implantado? Então, você vai ter que desenhar aqui um açude, né, um ponto. E esse ponto, qual é a característica dele? Esse ponto, até cada medida, até cada cidade, vai ter que ter a mesma distância. Qual das 4 informações ali de cima que tem essa característica de ter a mesma distância até cada uma das cidades aqui, cada um dos vértices, no caso, né? Qual que é? Eu não vou falar, porque se eu falar, eu dou a resposta, entendeu? Qual que é a ideia? É o baricentro, o incentro, o circuncentro, o ortocentro, o epicentro. Epicentro tinha um desses 4 que nem tem lá, né? Em seguida, vocês vão para a tarefa resolver os exercícios de 1 a 4, pelo menos, depois, se gostarem muito da minha aula, deixa eu tirar isso aqui, que parece que eu tô com um chapéuzinho de festa de aniversário, né? Tá vendo aqui? Vou para cá. De 5 a 8, tá? Que é as tarefas complementares. Pessoal, então é isso aí. 3 exercícios. O primeiro, uma equação um pouquinho grande, mas dá para fazer. O segundo é baba. O terceiro é conceitual, não tem conta para fazer. Então é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula gravada. Vê se faz o dever tudo direitinho, tá? Que eu vou colocar aqui junto com o meu vídeo. Logo abaixo vai ter o dever. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau!